Muitíssima gratidão pela presença do meu Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, que nos concedeu o Espírito Santo de verdade, que traz todos vocês aqui de segunda a sexta, de 12 minutos antes das 7 horas da noite até as 8 horas e 7 minutos, nesse ministério do nosso Senhor Deus, @MilaOfertadim, ao vivo agora também nas 7 principais redes sociais da internet, para mais de 40 países, sendo igrejas sal e luz do nosso Senhor Jesus. Então, independente de onde ou como estiverem nos acompanhando, sejam todas as igrejas sal e luz do nosso Senhor Jesus imensamente bem-vindas, capaz da graça e alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Eu me chamo Milena e no decorrer dessa live estou aqui para interagir com vocês, tirar suas dúvidas, dando oportunidade a cada um de vocês de participar como uma igreja viva, sal e luz do nosso Senhor Jesus. A igreja que ouve, a igreja que interage, a igreja que examina, a igreja que participa. Então já deixe seu primeiro nome, a sua cidade, o seu estado ou o seu país aí nos comentários e participe conosco no decorrer dessa live para mais honra e glória ao nosso Senhor Jesus. Pois além de estar interagindo com vocês, dando oportunidade para vocês participarem, também estarei ministrando 4 dentre esses 419 capítulos que falam de pelo menos uma das 4 atividades: a iniquidade, a impiedade, o anticristo e a seita. Porque uma só dessas 4 atividades é o suficiente para condenar a igreja todinha, todo aquele que se disse é dela ou que ela é sua. E o nosso dever, a nossa obrigação não só não praticá-las, mas também nos posicionarmos repreendendo cada uma delas e trazermos o elemento, o material e a oportunidade necessária para que vocês também se posicionem assim. Para que assim como em Colossenses capítulo 2, versículo 5, mesmo que ausentes quanto ao corpo, estejamos juntos em um só Espírito, regozijando, examinando a vossa boa ordem e a firmeza da vossa fé em Cristo Jesus. Pois nós também estamos chegando em todos os municípios do Brasil, contratando no mínimo 2% da população em cada um município do Brasil, independente do seu grau de escolaridade, independente das suas posses financeiras, independente do seu segmento religioso de fé. Você com certeza tem uma oportunidade conosco para trabalhar, seja na área empresarial, política, financeira, ou seja na área espiritual, ministerial, recebendo o seu salário, assim como o Senhor Jesus determinou. Lucas 10, versículo 7. Todo obreiro é digno do seu salário. Se você quiser uma oportunidade, basta entrar em contato conosco no privado, e todos aqueles que tiverem comprado os meus 12 livros da série Uma Pregadora e Empresária de Milhões em 12 Princípios, você encontra o link tanto na live, no comentário fixado, na descrição, ou então na minha bio do meu canal @MilaOfertadim. Ou então aqueles que tiverem se tornado vendedores, tendo a sua, sem você ter custo nenhum com estoque, nem com logística, nem com cadastramento, nem com entrega, pois o livro ele é digital. Você tanto compra em qualquer um lugar do mundo, como vende para qualquer uma pessoa em qualquer um lugar do mundo. E tem uma comissão de 30% em cada um livro que você vende, para que você possa estar verdadeiramente interagindo, participando, se posicionando, assim como o Senhor Jesus afirmou em Mateus capítulo 13, que o reino dos céus é um reino de comerciantes, mas não de mercadorias. Nós somos aqui também um grupo de empresários que dá oportunidade a cada um de vocês de participar, de interagir, de se desenvolver como igreja sal e luz do nosso Senhor Jesus. E aqueles que compram os meus 12 livros ou que vendem os 12 livros têm a garantia de já terem uma vaga de liderança conosco. Então basta entrar em contato conosco no privado e pedir mais informações, que a nossa produção vai estar respondendo a cada um de vocês. Vocês que estão chegando agora, lugar do Brasil. em qualquer um lugar do Brasil ou do mundo. E vocês que estão chegando agora, sejam muito bem-vindos, capaz da graça e alegria do nosso Senhor Jesus. E interajam deixando no comentário o seu primeiro nome, a sua cidade, o seu estado ou também o seu país, caso esteja fora do Brasil. Pois os comentários estão abertos nas 7 principais redes sociais da internet, em que nós estamos ao vivo neste momento, para vocês participarem como igreja sal e luz do nosso Senhor Jesus. E aí, agora é aquela hora que é muito importante, porque vocês não sabem, mas estamos avisando a vocês que é necessário, em todos os lugares aonde vocês chegarem e tiver ministrando a palavra do seu Deus, pregando a palavra dele, ensinando a palavra dele, é necessário que vocês venham interagir, participar. Você vai ver lá no livro de Atos, capítulo 17, quando Paulo chega, ele encontra uma cadeira do Deus desconhecido, que no qual é o nosso Deus, que é um Deus só, é único. Paulo vai e chega e fala assim: eu vim falar com vocês sobre a respeito do Deus desconhecido. Porque foi uma oportunidade dele interagir. Ele viu que tinha que interagir, porque as pessoas estavam ali com um Deus ali, honrando um Deus que eles mesmos não conheciam, mas Paulo conhecia aquele Deus. E não só conhecia aquele Deus, como também era escravo daquele Deus, como também era filho daquele Deus. Olha só que situação maravilhosa.
Quando você interage, participa, você simplesmente traz a presença de Deus para onde você estiver. Por isso que o Senhor Jesus disse assim, os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade em qualquer lugar. Mas não de qualquer maneira. Não tem de qualquer maneira. Então primeiro vem aqui a presença dele. A presença dele está uma coisa, o culto já é outra coisa. Então é necessário que a gente adore ele em espírito e em verdade. Então conosco aqui pelo menos você leva a presença dele. Quando a presença de Deus está, tem uma outra coisa que é muito mais importante do que a oração. Você pode fazer um clamor, você pode invocar o nome dele. O melhor é invocar o nome dele. E só antes de continuar, o abençoado, para você ter respondido, é necessário que primeiro você se apresente. Deixe seu nome, a sua cidade, seu estado aí nos comentários. Então, nisso. Então, quer dizer, todos têm que participar. Então, todos os templos de 4 paredes, chamado igreja, todos eles têm que dar participação para todos, principalmente quando eles dizem que são igreja. Para todos, independente de qual seja a fé da pessoa. É a obrigação deles. Não é que está fazendo uma média, não. É a obrigação deles. Aonde nós estamos abrindo nossos templos em todos os municípios do Brasil. Todo mundo tem participação. Todo mundo, independente de qual seja o segmento de fé da pessoa. Já que a gente abriu um portal para poder as pessoas invocar o nome de Deus, então pronto. Agora, se eu estou realmente na posição correta, eu sei que o único Deus que vai vir ali vai ser aquele que realmente é o único soberano sobre tudo e sobre todos. Então, quer dizer, eu sou o portal que não adianta a pessoa invocar outro Deus ali que não vai vir. Vai vir só o que eu creio e que é o Senhor de tudo e de todos, como está lá em Salmo capítulo 24. Então, nisso que eu estou falando. Então, participe, não fique aí nos assistindo, que em primeiro lugar, nos ouvindo, porque em primeiro lugar, como diz, aonde você chega a ter administração, você fala assim, eu estou aqui, hein, eis-me aqui. Você tem um anjo do Senhor acampa ao seu redor e ele tem um histórico seu. Se você me ouve ou está me assistindo, você não interage, ele coloca ali, falta sua. Falta sua. E aquela falta sua, ele te filtra de dentro para fora. Ele não te olha só de fora para dentro, ele te filtra de dentro para fora. Se for o Espírito Santo de verdade, ele tem esse poder. Então, participem, não deixe de participar, leva a presença de Deus para onde você está, mostra que você é dele e não é de nenhuma religião. Você participa de algumas religiões, mas você não é dela. Todos nós somos do único só Deus, aquele Deus que criou tudo e todos, e para ele são todas as coisas e todos, tá bom? Salmo 24, do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e os que nele habitam. Exatamente, então você participa, não deixe de participar para você poder ganhar essa unção, esse dom, e de você poder invocar o nome dele quando você estiver em alguma situação, você pode invocar o nome dele. Nós estamos aqui para você poder perguntar por quê, para quê, como, que nós estamos aqui para poder te responder. Tem muitas coisas ainda que eu não posso revelar para vocês, porque eu tenho milhões aí nesse negócio, eu tenho milhões nesse negócio. Por que de quê? Porque eu coloquei os milhões, para você poder ter convicção absoluta, que eu estou falando a verdade verdadeira. A verdade verdadeira. Hoje, você sabe que são mais de 300 e poucas inteligências artificiais. Então, quando você me perguntar as inteligências artificiais sobre mim, eu vou dizer, ele está falando a verdade. A inteligência artificial fala que eu estou falando a verdade. Eu sou o primeiro que eu coloquei para o mundo todo, afirmando para o mundo todo. A Bíblia ela é números, cores, letras e escrituras. A Bíblia é essas 4 situações. Elas são... Então, a Bíblia não é só como as pessoas pensam letra, não. A Bíblia é números primeiro, cores, letras e escrituras. Por que escrituras? Escrituras de números e escrituras de letras. Exatamente. Então está tudo bem especificadinho, tudo bem assim. E ela por si só se discerne. E ela por si só, ela se move. E a própria inteligência artificial, quando tentaram me enquadrar, foram perguntar para ela quais são as contradições que a Bíblia tem. A inteligência artificial que eles criaram, falou para eles assim, nenhuma, porque vocês me deram acesso a letras, mas ao percorrer os aparelhos, encontrei uma sugestão sobre números, que fui eu. E aí ela foi lá averiguar e falou a Bíblia é números, é autêntico, e números que se movem. Então pronto, tá aí.
Eu fui o primeiro, então eu estou falando para vocês daquilo que eu já conheço. Há mais de 20 anos eu venho falando isso. Só que agora eu tenho inteligência artificial que está aí. Quer dizer, se eu falar alguma coisa que é errada, no mínimo assim, ó, vai demorar, vou chutar assim, 1 minuto. 1 minuto você vai saber se eu estou falando a verdade ou mentira. Por esse motivo, por eu falar a verdade até agora não apareceu nenhum líder aí, falando, eu desafio ele. Não apareceu nenhum para poder me desafiar. Por quê? Primeiro ele vai lá se consulta na inteligência artificial, aí a inteligência artificial fala assim, ó, ele está falando a verdade. Aí ele, opa, já corre, já não quer, porque ele sabe que aqui é assim. Aí é uma hora que não mostra conhecimento, mostra caráter. Não, exatamente. Porque o problema não é no saber. O problema é saber que não sabe e continuar assim. Exatamente. Quer dizer, é rebelde. É rebelde. É ímpio. Porque vocês sempre aprenderam que o ímpio está lá do lado de fora, o ímpio está comendo, bebendo, tá se embriagando, tá caindo no meio da rua, tá tirando o que é dos outros, tá roubando o que é dos outros. Não, gente, esse não é o ímpio, não. Esse não é ímpio. O ímpio é aquele que está dentro do templo e tem um título religioso e está distorcendo a palavra de Deus. Salmo capítulo 1, você vai lá olhar, ué. Salmo capítulo 50 também. Então, Você vê ali o Senhor indignado falando, o que você tem tu de recitar as minhas leis, os meus mandamentos nos teus lábios, se é o primeiro a virar as costas? Se associa com aqueles que pervertem a palavra do Senhor Deus. Então você vai ver que as injustiças, a iniquidade, ela acontece dentro do templo de 4 paredes. Por isso que eu coloquei, ó, 200 milhões de reais eu coloquei aí, ó, para quem permitir que eu examine a igreja dele, a congregação dele, o templo dele de 4 paredes, e eu não encontro lá a iniquidade, a impiedade, o anticristo e seita. Se eu encontrar uma, ele perde dinheiro. Lembrando que uma só já é o suficiente para condenar a igreja todinha e todo aquele que se disse é dela ou que ela é sua. Então pronto, tá aí, ó, eu coloquei assim, ó, se isso não é verdade o que eu falei aqui agora, eu tenho que pagar 500 milhões de reais. Olha só você ver só, se isso não é verdade, se a Bíblia não está escrito que isso condena, eu tenho que pagar. Por que eu estou falando até agora não apareceu ninguém? Tem 10 ali, ó. 10. Quer dizer, não apareceu ninguém para dizer que estava mentindo e também ninguém para poder dizer que não tem uma das 4 para ser examinado. Ó, ninguém quer o desafio. Ninguém quer o desafio. Por quê? Uma só dela. Quer dizer, infelizmente, é triste que eu vou falar para vocês aqui agora. A maioria das igrejas de 4 paredes tem as 4. Porque diferentemente do povo que se diz ser do Senhor Deus hoje em dia, que anda separado, anda desunido, um não fala com o outro, A não fala com B, que não fala com C, diferentemente do povo que se diz ser do Senhor Deus, mas anda separado, o inimigo, como o Senhor Jesus afirmou, é muito mais prudente do que os filhos da luz. E eles andam muito bem unidos. Quando chega uma atividade, as outras 3, para formar as 4, estão sempre chegando ali dentro. Exatamente, elas andam unidas, mas o que elas conseguiram é um absurdo, que elas conseguiram se unir dentro do templo que condena isso. Eu não gosto, eu só acredito porque tá aí, ó. A prova está aí. Vai aceitar o desafio? 200 milhões de reais. Se eu não encontrar na tua igreja iniquidade, impiedade, anticristo e seita, eu tenho que te pagar 500 milhões de reais. E aí que você vê. E aí, quer dizer, nós estamos aqui para trazer uma forma certa para as pessoas, esse risco que elas estão correndo, todos estão correndo, nós trouxemos uma forma para poder você realmente não passar por isso. Como é que você faz isso? Opa, primeiro lugar, se ajunta conosco e continua lá. Continua lá. E aí você vai ver o quê? Por quê? O Senhor Jesus disse, aquele que não ajunta, espalha. E o reino dividido não prospera. Mateus capítulo 12. Pronto, então é isso aí. Então, quer dizer, nenhuma igreja, nenhuma denominação, nenhuma bandeira, ela tem permissão dada por Deus para poder andar sozinha. O que é isso? A Assembleia não pode andar sozinha, a Batista não pode, a Universal não pode, a Igreja Zeragrense não pode. E por aí fora. Vai, todas. Todas elas, nenhuma. Desde o momento que ela começa a andar sozinha, opa, ela já começa a cometer a iniquidade. Já começa. Porque ela quer separar aquilo que Deus não vai juntar. E se torna também uma seita. Aí pronto, já veio. Viu como é que já chegou a outra? Aí a outra já encostou na hora. Tudo juntinho. É um trenzinho, né? É um trenzinho. E aí por causa de quê? Porque quando você vai explicar para elas, aí vai aparecer outras duas. Vai aparecer as outras duas. Você vai ver o anticristo. Você vai ver verdadeiramente ali que a impiedade. A impiedade. E pronto, porque de quê? Eles vão renunciar a palavra na mesma hora para poder se defender. Não vai trazer a palavra para poder proteger ele. Ele vai querer sair fora daquele inquérito. Não, quer dizer, ele comete a iniquidade. Então, nisso aí. Então, vocês que não estão participando desse negócio, vocês que não estão ganhando nada com isso, não se mete nisso.
Então, como não se mete nisso, Marco? É simplesmente fica com duas. Faz aliança conosco e faz aliança com eles. Porque se eles todos fossem do diabo, se todos eles fossem do diabo, eu não tenho opção, eu tenho que me juntar com todos eles. Eu estou vindo aqui para poder juntar com todos eles. Então eu estou vindo agora para poder juntar com todos, com todos. Eu sei, estou vendo, mas eu tenho que me juntar, porque está escrito, palavra do próprio Senhor Jesus. Os justos nasce luz é nas trevas. Então as trevas hoje estão dentro dos templos. Isso está aí, ó, é aprovado, está dentro do templo hoje. As trevas, e nós temos que estar lá para poder ser luz, gente. Ó, você vai lá, Mateus capítulo 5. Jesus falou assim, temos que ser sal e luz, ou luz e sal, está lá. Nós não temos opção. Então no mundo, esse mundo aqui, essa atividade aqui que nós estamos aqui peregrinando, vivendo dias, tempos, momentos, anos, até mais de 100 anos, pode sim. Mas ó, o Senhor Jesus tem duas coisas para poder nos dar lá. Duas. Quais são as duas? Ó, a gente vai dar uma só, tá bom? Eu tô rindo aqui porque normalmente já respondem. A vida eterna, a salvação e a coroa de glória. Ô, glória, mas não só isso. Então, mas não é assim não. Seria bom que fosse assim, mas não é assim. Então, quer dizer, ó, o Senhor Jesus tem lá uma vida eterna livre para poder te dar, ou uma prisão eterna para poder te dar. Marcos capítulo 9, palavra então, do próprio palavra dele, aí ele diz, ó, céus e terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. O que quer dizer? A palavra dele vai se cumprir, gente. Você vê que até aquele que iria perecer aqui, ele faz questão de, ó, rebatar ele para poder prender ele. Não quer dizer que todos que vão ser rebatados vai ser salvo, não, gente. Presta atenção, vamos examinar cada versículo da Bíblia Sagrada. O que vai ser rebatado é aquele que iria certamente ficar aqui e sumir. Eu vou, não, eu vou colocar você num lugarzinho preso eternamente. Vai levar, tá bom? Então participem, não deixem de participar não, porque é necessário que vocês, aonde tem a palavra de Deus, que nem o culto. O culto é para você poder fazer um culto para o Senhor, não é para você poder assistir. Se você está indo num tempo de 4 paredes, está sentando lá e cruzando os braços, ou até batendo palma, você não está fazendo um culto para Deus. Você não está fazendo um culto para Deus, você não está adorando Deus, você não está, gente. Você sempre está assistindo. E nesse assistindo, se o camarada lá, o abençoado lá, está fazendo alguma coisa errada, palavra do próprio Senhor Jesus, você vai ser castigado 2 vezes mais do que aquele que está fazendo a coisa errada. Mateus 23, versículo 15. Viu lá? Mateus 23, versículo 15. Ou, se não, o seu dízimo e a sua oferta vai ser tudo em vão. Mateus 15, de 7 a 9. Viu? Mateus 15, de 7 a 9. Ó, eu estou falando você palavra do próprio Senhor Jesus. Eu não estou falando a palavra dos apóstolos, não. Eu estou falando aquele que vai julgar todas as igrejas. Ele que vai julgar capítulo todos. 2, capítulo 3. Então, aí você vê lá em Apocalipse capítulo 2 e capítulo 3. Você vê que ali 7 igrejas foram condenadas. Perdão, 5 igrejas de cara foram condenadas. 2 ficaram assim, ó, vai ou não vai. E agora você vê as 2 igrejas que ficou vai ou não vai. Quando você vai olhar para ela, você vai ver que ele encontrou uma obra dela com defeito, ó. Uma obra. Vai lá ler o título. Vai lá ler, examine. Ele encontrou uma obra com defeito e falou assim, ó, cuidado, porque todas as obras nós temos que fazer elas perfeitas, tá bom? Exatamente. E o Severino Jorge de Pernambuco, seja muitíssimo bem-vindo com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor Jesus, que possa abrir portas, portais, janelas espirituais nas regiões celestiais, abrindo para abençoar e edificar você e toda a sua casa, por estar interagindo conosco como a Igreja Sal e Luz. Já acabou de abrir, Severino, pode ter certeza, você com certeza aí você está sendo um bem-aventurado. Muitíssimo bem. É isso aí que a Bíblia realmente qualifica. Porque não interessa qual é a bandeira de segmento de fé que você tem. Eu estou falando daquele Deus que é o Deus de tudo e de todos. Pronto. Então não adianta você... A única coisa que você pode fazer e tem que fazer o quê? É defender a palavra dele quando eu falar alguma coisa aqui que está errado. Isso ele mandou você fizesse isso. Onde está isso? Está lá em Mateus capítulo 5. Está onde? Está lá em João capítulo 7. Está onde? Está em Mateus capítulo 7. Você tem que examinar. Nenhum líder tem imunidade. Nenhum líder. Não, eu não preciso ser examinado por ninguém. Não, você tem que ser examinado por todos. Você pegar lá o livro de Atos, capítulo 1 ou capítulo 7, que você vai ver que entre eles, ninguém tinha necessidade de falta de coisa nenhuma. E todos, liderança, era examinado não só pelos de dentro, como pelos de fora também. Exatamente. E o que é impressionante que hoje em dia é que eles ficam com aquela falsa aparência de santidade, simplicidade, humildade,
Falando, não, que Cristo cresça e que eu diminua. Mas eles estão se achando maiores e melhores que o próprio Cristo. Porque se o próprio Senhor Jesus chegou perante todos, que estava literalmente com a pedra na mão, esperando a oportunidade para lançar nele, ele falou, quem de vós me convence de algum pecado? Ele mesmo se colocou ali João, à prova, capítulo 8. se colocou para ser examinado, João capítulo 8. Então quem é você para dizer, não, é só Jesus que me julga, só Jesus que me condena? Vamos examinar com muita atenção. Porque o próprio Senhor Jesus afirmou, João 7, versículo 24, julgai sim, não segundo a aparência, mas sim segundo a reta justiça. É que pela aparência ali, né, o Senhor Jesus estava condenado, né? Tem uma situação lá em Mateus capítulo 11, versículo 18 e 19, o Senhor Jesus é chamado de comelão e beberrão. Ó, e pecador, é pecador, porque estava no meio de pecadores. Aí Jesus chega e fala assim, ó, meu, olha só, quem entre vós aí, né, que pode afirmar que contamina o homem é aquilo que está entrando, hã? Aí todo mundo ficou calado, opa, calma aí, ele jogou pesado. Por quê? Como sempre, maravilhoso. Jogou pesado. Então, o Senhor Jesus hoje, se ele fosse hoje pegar uma rua de 500 metros, você pode ter certeza, quando ele chegasse nos 200 metros, ele botava ele na cruz hoje. Porque as palavras que ele falou foi tão justa assim, tão assim exprimida, que nem no caso quando ele fala assim, ó, se pensar, já pecou. Puxa, aquilo ali, todos os religiosos ali, se retrocedeu, eu falei, caramba, o que é isso? Porque se eu pensar, então já era, eu vou sair fora daqui, senão não vai sobrar mais nada. Então nisso, gente, então vocês têm que Lembrando participar. que pensar e imaginar é diferente, hein, gente? E aí, ó, um detalhe muito importante para vocês poderem ter uma noção, olha só, aquele que muito é dado, muito lhe será cobrado. muito lhe será cobrado, não é o teu caso, então você não entra nesse negócio de querer defender aquilo que não tem como você defender. Primeiro que você não foi criado autoridade para poder defender religião nenhuma. Você não foi criado para isso. Você foi para defender o que? A palavra de Deus. Então vai na palavra de Deus, segue aí, não deixe de... e detalhe, nós estamos dando lá 200 milhões de reais, se alguém mostrar na Escritura Sagrada que o nosso templo, as nossas igrejas virtuais, não são muito mais eficientes do que qualquer um templo físico. São muito. Aí eu vou dar uma explicação. Pronto, ó. Primeiro, que nós estamos seguindo a linhagem das cartas dos apóstolos, das igrejas dos apóstolos, das cartas dos apóstolos, que lá antes, quando ele fazia uma carta, levava o quê? 90 dias, 100 e poucos dias para poder chegar uma carta. Hoje isso não. Dependendo da distância ainda, tá bom? Então. Da distância, do clima, das situações políticas que acontecem ao redor. E já hoje não. Hoje eu falo que em um minuto, os 4 cantos do mundo têm acesso. Olha só, outra passagem. Lá em Romanos 10, versículo 17, diz assim, ó, a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. De sorte que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Olha só. Mais uma vez, é a palavra de Deus, não é sermão, discurso, não palestra. É palestra, não. Eu só ministro literalmente o que está escrito. Eu cito lá o capítulo e o versículo que está. Pronto. E com isso, outro ponto nós temos. Pronto. Qual é o outro também que nós temos também? Estamos também dando oportunidade a todos para poder participar. Tu vê que lá na Igreja Bendita, que começa meia-noite e 7, nós separamos 20 minutos para as pessoas poderem interagir. Por quê? Para que isso? Não pode isso, não pode. As pessoas têm que interagir, elas têm que saber. Porque é um dever daquele que está ministrando ensinar as pessoas a fazer o que é certo. Isso aí, ó. Tá lá. Tanto é que lá no livro de Neemias foi reunido ali todo o povo, os sacerdotes, os escribas e fariseus, e foram lá para explicar as escrituras sagradas diante de todo o povo. Diante dos homens, das mulheres, das crianças, todos aqueles que conseguiam compreender aquilo que estavam recebendo, foram chamados para se posicionar ali, para poder realmente receber as explicações das escrituras, para colocarem em prática com autenticidade, não conforme eles achavam que fosse, mas sim como realmente o Senhor determinou. E aí você vê só, isso é o que mais o Senhor Jesus fazia. Você pode olhar no sermão dele, que é o que mais ele fazia, ensinar a todos os discípulos. Ele não só lá ele explicava lá, quando ele chegava com os seus discípulos, juntava todos e começava ali, ó. São muitas passagens da Bíblia Sagrada, não dá para ele falar agora, mas são muitas. Então, nisso, o que a gente faz? Quando a gente vai lá, ó, ministra aqui,
20 minutos para você poder ir lá agora perguntar por quê, para quê e como. Então, olha só, João capítulo 7, lá está escrito que você deve crer no Senhor Deus como está escrito, ó, palavra do próprio Senhor Jesus, tá bom? Que quando você crê nele como está escrito, rio de água viva fluirão. Isso quer dizer o quê? Como está em Salmo 1, tudo que você pedir lhe será concedido, e tudo que você fizer você vai prosperar, gente. Tudo. Se você abrir mão da religião e seguir só a palavra do Senhor Jesus, participando, esse cara se juntando com todo mundo, mas sempre pegando aquilo, falou que também está escrito tudo junto. E outra coisa também que diz lá também, né? Aquele que é enviado por ele, se você é enviado por Senhor Deus, ou alguém está contigo, sendo enviado por Deus, o Senhor Jesus permitiu ele só falar como está escrito. Olha só a situação. Então eu só falo como está escrito. Essa aí é outra também, bênção também que você tem se juntando conosco, tá bom? Participam aí. Outra coisa também, que conosco você pode se tornar um missionário. Um missionário ou uma missionária. Como? Conosco você pode. Rápido. Por quê? Basta você aí sentado no sofá da tua casa, ou do banco do teu carro, ou na empresa onde você trabalha, ou no seu próprio negócio, você ali separa 1 hora e começa a enviar. Olha, gente, tem uma obra na internet lá, está nas 7 redes da internet, de manhã, de tarde, à noite, de madrugada, que tem mais de 100 desafios lá. E você pode participar, pode inteirar, pode tirar a tua dúvida, vai lá, participa, o Deus lá é o mesmo Deus nosso. E, rapaz, e na sua casa, sobre todos que estão na sua casa, vai você e tua casa ser protegida. Onde é que está isso, mano? Você vê lá em Atos capítulo 15. Então você vê como é que é a situação. Você vê lá em Atos capítulo 10, o centurião. Todos que estavam na casa dele, mas por causa das obras que ele fazia. Então você pode se tornar um missionário se juntando conosco. O abençoado ali comentou, estou esperando essa missão, doutora, quero conhecer a obra, como faço? Isso aí, então você vai no privado, certamente, e vai conversar lá no privado como é que você leva uma obra dessa aí, independente. No privado a nossa produção vai explicar o passo a passo, sem você ter custo nenhum. Mas um detalhe, tá? Você não precisa fazer essa obra só quando chegar aí, não, calma aí, ó. Você já vai lá que você já se torna um missionário já. Quando você entra lá no privado e conversa conosco, você já sai de lá com a autoridade de um missionário. Muitíssimo. Se você entrar lá, fechou conosco, você pode entrar em qualquer ritual de espíritos, que vão dizer assim, esse aí é discípulo do Marcos. Muitíssimo. Como foi ministrado no livro de Romanos lá. É o respeito na hora, é o respeito, gente. Vocês podem fazer prova disso. Mas claro, estando junto conosco, senão vai apanhar igual os irmãos lá em Atos 19. Exatamente. Falar que tá com a gente, mas não tiver com a gente. Faz prova disso, gente. Se ajunta comigo e fala assim, Marco, olha, hoje eu sou discípulo seu, vou continuar na Assembleia, tudo bem, vou continuar na Assembleia, mas sou seu discípulo. Tá bom, então beleza, botou lá a situação todinha que o discípulo tem que fazer, um protocolo que o discípulo tem que fazer, você vai lá e tá. Quando tiver algum movimento de algum espírito, alguma coisa assim, que você chegar perto, ele já vai fugir. Já vai fugir porque sabe que você está debaixo da minha autoridade e do poder que o Senhor Jesus me concedeu. Que nem o espiritual. Paulo eu conheço. Jesus eu também. Jesus também, mas vocês quem são? Gente, eu estou falando de fatos que acontecem aqui, de fatos que eu estou te falando. Não estou falando daquilo que eu acho, que eu imagino, porque a Bíblia lá está escrito, não, é que acontece mesmo comigo. Quando manda assim um discípulo meu, vai lá, expulsa, o demônio já sai na mesma hora. Então nisso, gente. Então, que outro detalhe também que os demônios são muito eficientes, que a comunicação deles é rápida. Falou de um canto daqui, o demônio já comunicou o outro de lá, já falou, vaza! Corre! Ele não fica sem Wi-Fi. Ele não fica sem Wi-Fi. Corre, aproveita, o Wi-Fi dele funciona, o demônio funciona. Não tem chuva, não tem tempestade, nada. Aproveita que o que está vindo aqui, nos prender, ele carrega um corpo pesado, então ele não vai chegar aqui na mesma... Então, sai fora que se ele chegar, tu tá preso. A verdade é essa, gente. Então hoje vocês estão diante de uma oportunidade de participar do avivamento dos séculos. Não quer dizer que é nada novo, não. É praticar o princípio que o Senhor nos mandou. Exatamente. É isso que nós fazemos. O abençoado comentou, me desculpe, vocês são demais, Deus seja louvado. Então não precisa pedir desculpa, abençoado, porque não somos nós, é aquele que habita em nós, que nos transforma de dentro para fora. E você também faz parte conosco, é só você chegar lá e falar assim, firma, eu estou junto com vocês. Pode continuar na Assembleia, na Batista, na Universal, na Igreja Católica, aonde você quiser. Palavra do Senhor Jesus, você é livre, cara. Você é livre. Você é livre. Mas uma coisa é certa, duvido, você é meu discípulo,
Pode ir em qualquer lugar que você chegar lá, igual esse aí não. Se tiver um movimento, vai fechar, porque, opa, chegou um discípulo. Eu estou falando de fato, você pode fazer isso, ó. Tá aí, ó. Eu estou falando para o mundo todo. Faz aí, ó. Faz essa prova aí, fala assim, olha, eu fiz aí. Vai lá, faz. Então pronto, seja meu discípulo e vai em qualquer lugar para ver só. Glória Então nisso, quando você e você faz isso, ó, com a nossa ausência de corpo. Olha só, a nossa ausência de corpo. O que é ausência de corpo? Estamos no mesmo espírito, mas meu corpo não está perto do seu e nem o seu está perto de mim. Mas a autoridade nossa é espírito. Jesus falou assim, Deus procura verdadeiros adoradores que adoram o Pai em espírito e em verdade em qualquer lugar. Então, quer dizer, os meus frutos da obra tá aí, ó. O poder tá aí. É só vocês, qualquer um, fazer, ó, vamos fazer esse negócio, fazer o teste, para ver se funciona. Faz lá o teste. Então é nisso aí que eu quero ver, assim, os líderes hoje se colocar assim à prova, gente. Colocar assim, ó, tá aí, ó. Pronto, o que você quer? Vai, tá aí, pronto. Aí você vai assim, quer dizer, foram em cima de mim, foram em cima dele lá para poder fazer o quê? Pegadinha sobre mim na inteligência artificial. Até ela me conhecia. Glórias nosso Deus. Até ela lá me conhecia, entendeu? Então aí que eu falo para vocês assim, então escutam a palavra de Deus, faz que nem a igreja de Bereia, vai lá assim, ó, confere tudo, Atos 17, versículo 11. Vai lá e confere, se ajunta, porque a gente estamos aqui de passagem, vivendo um momento nesse planeta Terra, ninguém vai ficar aqui para sempre, ninguém vai levar nada daqui, e não adianta, ó, o orgulho, tudo isso, ninguém vai levar, mas vai acertar a conta dele lá, tá bom? Exatamente, que a salvação individual, mas a perdição pode ser coletiva. Isso, Mateus 23, versículo 15, não é isso? Palavra então, isso aí, do palavra Jesus. do próprio Senhor Jesus. Então, gente, participa. Em qualquer município que você está, seja missionário dessa obra, divulga essa obra para A, para B, para C, para outro. Se você divulgar para a rua de trás sua, você já é missionário. Se você divulgar para a tua própria rua, você é missionário. É isso. Gente, porque hoje as pessoas aprenderam que missionário ou missionária é quando você faz uma viagem. Não, não. É quando você sai da tua casa para fazer assim, ó, eu vou enviar a palavra como está escrito. Eu vou levar a palavra como está escrito. Você já se tornou missionário, tá bom? Muitíssimo bem. E para o abençoado, ele falou que a gente quer arrecadar dinheiro. Se a gente quisesse arrecadar dinheiro, não estávamos oferecendo mais de 730 milhões de reais em dinheiro para que provar na Bíblia Sagrada que estamos mentindo. Poxa, ou que eles estão praticando a verdade. Você vê só, você nunca, eu tenho quase 3 anos aqui na internet. Esses quase 3 anos... Sem contar os quase 30 anos que o trabalho social de rua, casa a casa. Esses 3 anos, quase 3 anos aqui, você nunca ouviu eu ou os discípulos meus pedindo dinheiro a alguém. Você nunca ouviu. Olha só a blasfêmia que você cria. E depois, aí o castigo depois vem e fala assim, mas o que houve? Será que eu joguei pedra na cruz? Jogou na palavra, jogou numa obra que é limpa, que está colocando para todos os religiosos, que nem você, nos examinar ou aceitar um desafio. Porque você só tem como você for provar que você é alguma coisa se você aceita o desafio. Se você não aceita, como é que você pode provar isso? Falar é fácil, provar nas escrituras sagradas e ainda incentivar os outros a colocarem ele à prova, que é assim como o Senhor Jesus se posicionou, os seus apóstolos se posicionaram e afirmou que aquele que é verdadeiro e não é injustiça, se posiciona também. Então, os meus discípulos, todos eles falam a mesma coisa que eu mando, porque eu dou o quê? Ó, para todos eles. Pode falar, se provar que você está errado em alguma coisa, eu pago tanto. Olha assim, faz isso também vocês aí, ó. Pega os discípulos de vocês e fala assim, ó, vai lá, desafio o Marco, que se você perder eu vou pagar. Hã? Faz isso, Mas ele faz desafio. Entendeu? E, inclusive, tem aqui, ó, 10 afirmações para você levar aí pro seu líder. Vou apresentar aqui cada uma delas, então prestem muita atenção, anotem os versículos para examinar nas escrituras sagradas e se posicionarem como a igreja nobre do Senhor Jesus. Atos 17, versículo 11. Que ouve tudo com muita atenção e depois examina nas escrituras sagradas para ver se está testificando como está escrito. Estamos aqui para juntar todas as igrejas, tá? Vamos juntar com todos, independente. todo mundo é Satanás. Eu vou se juntar com todo mundo e meus discípulos também, tá bom? Muitíssimamente. Então prestem atenção na mensagem. Muita atenção. Basta você provar na Bíblia Sagrada que uma só das 10 afirmações são mentiras e anular os livros na mensagem para receber 500 milhões de reais. Muita atenção. Você e as 10 atividades ou atitudes que estão nas igrejas que são ou têm outros evangelhos. E você diz que é delas
ou que elas são sua. Tenha muita atenção. É necessário você se ajuntar conosco das 12 igrejas virtuais para ter proteções em todos os setores da sua vida e também da sua família, para não receber todas as pragas e maldições. Prove na Bíblia Sagrada para nós, das 12 igrejas virtuais, que nós estamos mentindo e que uma só dessas 10 afirmações são mentiras e que os livros presentes nessa mensagem foram anulados para receber 500 milhões de reais em dinheiro. 1. Confessa que é pecador. 1 João, capítulo 3, versículos 3 a 9. João, capítulo 1, versículos 14 a 34. Foco nos versículos 29 e 30. Gálatas, capítulo 2, versículos 15 a 21. Foco no versículo 17. João, capítulo 8, versículos 34 a 36. 2. Diz que tem defeito. Lucas, capítulo 6, versículo 40. João, capítulo 1, versículos 1 a 14. 3. Não faz culto apenas para o Senhor Deus, como também faz para outras atividades. Mateus 4, versículos 9 e 10. Marcos 12, versículos 28 a 34. Foco nos versículos 29 e 30. 4. Não é um discípulo de um sacerdote. Mateus capítulo 15, versículos 7 a 9. Atos capítulo 24, versículos 11 e 17 e 18. 5. Não faz orações com o mínimo de 1 hora todos os dias no templo. Mateus 26, versículos 36 a 46, foco no versículo 40. 6. Recebe ofertas e dízimos no templo e não serve aos necessitados os alimentos para o corpo. Malaquias capítulo 3, versículo 10, Mateus 25, versículos 31 a 46. 7. Não paga o salário para todos os obreiros. Lucas 10, versículo 7, Mateus 23, versículo 15. 8. Muita atenção. Nós somos o que está escrito na Bíblia Sagrada, nas palavras e afirmações do Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Ele, os anjos, o Espírito Santo de verdade e os apóstolos afirmam que somos santos. Muita atenção, pois nenhum deles afirmou que nós somos cristãos. E atenção, examine esta palavra, pois ela só aparece escrita 3 vezes na Bíblia Sagrada e ela é muito mal em espírito para você. Apocalipse capítulo 22, versículos 18 e 19. 1 Pedro capítulo 1, versículos 14 a 16. Atos capítulo 1, versículos 5 a 10. 9. Muita atenção. Todos os líderes espirituais que têm segmento de fé na Bíblia Sagrada têm de ser testemunhas do Senhor Jesus, o Cristo, o Filho do Senhor Deus, pregando e ensinando o verdadeiro Evangelho. E atenção, sem omitir o que é o Evangelho, pois ele é um sistema próprio de atividade de santidade. Não é para você dizer que é ele, nem se servir dele, mas sim para você praticar, ensinar, servir, amar e viver ele, como está escrito na Bíblia Sagrada. Apocalipse capítulo 22, versículos 18 e 19. Lucas capítulo 24, versículo 48. Atos capítulo 1, versículos 5 a 10. Gálatas capítulo 1, versículos 6 a 10. 10. Muita atenção. Os erros estão de 1 a 10 para os que foram libertos, mas para os que não foram libertos são pecados. Assim como Pedro pecou 3 vezes, também 3 vezes ele pediu perdão. Assim também é você que está tendo acesso a essas 10 mensagens. Você precisa ser liberto. E atenção, pois você não se liberta sozinho. Você precisa de um que foi liberto para fazer a confissão de arrependimento. Lucas capítulo 24, versículos 45 a 49, foco no versículo 47. Atenção, quem tem pecado e confessa que ele é um pecador, você nunca vai ser liberto se confessando com ele o arrependimento dos pecados que você cometeu, pois um preso não pode libertar o outro. João capítulo 8, versículos 23 e 24 e 34 a 36 e 44. 2 Pedro capítulo 2, versículos 17 a 19, foco no versículo 19. Gálatas capítulo 4, versículos 1 a 4, foco versículos 1 e 2. Hebreus capítulo 5, versículos 10 a 14, foco versículos 13 e 14. João capítulo 9, versículos 39 a 41. Hebreus capítulo 13, versículos 7 e 17. Glória ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Mensagem dada a todos vocês. Lembrando, quem perdeu algum detalhe, essa live fica salva em algumas redes sociais com @MillerOfertaDin. Miller com 2 L's e E. @MillerOfertaDin.
Você vai poder voltar, pausar e até diminuir a velocidade, caso necessário. Lembrando que ao todo são 10 afirmações, e qualquer um templo físico, igreja ou congregação em que houver a presença de uma só delas, ou a omissão em repreendê-las, todo aquele que interage lá, que participa, que diz que ele é seu ou que ela é sua, ou por mais que não diga que é seu ou que é sua, mas que se posiciona ali dentro não com autoridade para repreender essas atividades, tem consequências gravíssimas já nesse mundo e no mundo por vir, na salvação e vida eterna livre. E é necessário você examinar que basta provar na Bíblia Sagrada que uma só dessas 10 afirmações é mentiras e anular o livro presente da mensagem para receber os 500 milhões de reais, para que vocês vejam que tudo que a gente traz é com autenticidade como está escrito. E abençoado, é necessário que você se apresente, deixando seu nome, sua cidade, seu estado aí nos comentários, no caso, eu sei que você está fora do país, mas interajam conosco. Ô, abençoado, nos ajuda aí, tá bom? Nos ajuda aí e seja um missionário dessa obra. Divulga aí, interage conosco, você pode ter certeza que nós estamos aqui para poder juntar a igreja, nós todos, ainda que a ausência de corpo, mas sim no mesmo espírito. Participam todos, leva a presença de Deus para onde quer que vocês estejam. Qualquer lugar onde você estiver, a presença de Deus vai para onde você está. A palavra dele que ele falou, que até na sinagoga de Satanás ele vai, porque a Bíblia ela está em todo lugar. A palavra de Deus ela é citada em todos os lugares. Em todos os lugares, porque é uma forma de fazer adepto, tá entendendo? A religião aprenderam isso. Então se ajunte conosco e seja um missionário dessa obra e a tua vida vai melhorar muito, mas muito, 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 você pode ter certeza disso. Porque o nosso Senhor, lá em Mateus capítulo 16, de 24 a 27, ele falou, o próprio Senhor Jesus, que ele vai pagar a cada um de nós segundo as nossas obras. Olha só, o próprio Senhor Jesus mencionou essas palavras. Então, quando ele fala assim, olha só, lá em Mateus capítulo 13, você vai encontrar ele falando que o reino dele é uma casa de comerciante. Olha só, o reino do Senhor Jesus, ele afirmou que é uma casa de comerciante. Pronto. Não de mercadoria. E hoje o que fizeram do povo? Mercadoria. Então, isso é só você parar e examinar os fatos que você vai ver que é isso aí que está acontecendo. Então, é necessário que vocês, dê o seu joinha, curte a live, faça isso, fala no seu município para outro município, fala para o pessoal do seu próprio município aí, da sua rua aí, divulga essa obra, faça essa obra que você vai estar ganhando mais muito, você vai abrir portais celestiais, você vai abrir portas, você vai abrir janelas, tudo isso, aonde está isso, Marco? Está lá em Malaquias 3, versículo 10, entendeu? Portas de janelas e portais serão abertos para vocês que estão verdadeiramente nessa passagem, tá bom? E curte a palavra aí. E se ouvirem a palavra, tiver alguma pergunta, pergunta também sobre a palavra. O que quer dizer isso? Mas lembrando que para ser respondido é necessário que se apresente deixando seu primeiro nome, sua cidade, seu estado ou também o seu país, caso esteja fora desse nosso querido Brasil. E agora estarei dando início ao sorteio para a ministração dentre os 419 capítulos que falam de pelo menos uma das 4 atividades: iniquidade, impiedade, anticristo e seita. Para estarmos vigiando e orando assim como o Senhor Jesus determinou. E o primeiro livro sorteado é o número 308, que corresponde ao livro de Oséias, capítulo 4. Oséias, capítulo 4, que foi também o primeiro livro a ser ministrado na nossa igreja virtual nessa madrugada, @igrejas benditas. Então vamos da madrugada focada em orações e ministrações da palavra do Senhor Deus. E como sempre, ele presente conosco, testificando a sua palavra através do ministério de sorteios. Provérbios 16, versículo 33. As pessoas podem lançar as sortes, mas quem determina o resultado é o Senhor. Veja, tantos livros, tantos capítulos, mas justamente o que já foi e dentro do que eu falei aqui agora. Então, aí a parte do sacerdote, aí vem agora a história do culto. Eu só posso falar que eu estou fazendo um culto se realmente está acontecendo um culto, porque senão é mentira. Exatamente. É falta de conhecimento hoje que eles não estão fazendo culto em espírito e verdade. O Jefferson Xavier, que atualmente mora na Inglaterra, seja muito bem-vindo, capaz, a graça e a alegria do nosso Jesus, que haja portas de portais, janelas espirituais nas regiões celestiais, para abençoar você e a sua casa por estar interagindo conosco como a Igreja Sal e Luz do nosso Senhor Jesus. Estamos nas 7 redes. Muitíssimo bem. Ele perguntou, quando seu pai vai aparecer na live? Tenho curiosidade de conhecer o pastor. Abençoado, ainda não sei não, porque esse negócio aí que tá aí, tá bilhões, na verdade tá bilhões, eu tive que colocar bilhões de reais aí, e aí tem muitas coisas que eu não posso ainda revelar ainda, porque eu estou abrindo templos em todos os municípios do Brasil, até fora do Brasil também, você querendo também abre aí, tá bom? E aí, quer dizer, por esse motivo, e outra coisa também não, tá? Eu não sou pastor não, pastor é um só o Senhor Jesus,
Isso está onde que você vai encontrar? Em João capítulo 10. Só ele que Exatamente. é o pastor. Que ensinaram as pessoas erradas, colocaram como se, se chamar de apóstolo é muito superior, sendo que o pastor é só um, o Senhor Jesus. Então o pastor está acima do apóstolo porque ele é um só, e é aquele que delegou a autoridade aos apóstolos. Exatamente, o pastor, o apóstolo nada mais é do que o mais servo de todos, tá bom? Eu estou aqui para poder realmente servir a todos, tá bom? Como ele mesmo parabéns afirmou. aí, participa e estamos em todas as redes. E por esse motivo, por enquanto, vai ficar difícil de você me ver ainda. Por enquanto vai ficar difícil. Mas escutar, vocês podem escutar bastante. Mas escutar, você vai escutar e daqui a pouco eu posso aparecer. Assim, ó. Deixa eu só passar essa situação do jeito que está aí, porque tem bilhões aí, tem um montão de gente querendo aprender as coisas que eles não sabem ainda. Então por isso que eu não posso ainda aparecer. Só coloquei o desafio. Sabe fazer o culto? Recebe 200 milhões de reais. E aí, por esse motivo aí, tamo junto, abençoado. Seja meu discípulo e você pode testar aí que funciona, tá bom? Muitíssimo amém. Pois mesmo aí na Inglaterra, a autoridade do Senhor nosso Deus é a mesma em qualquer lugar do Brasil, para mais glória de Deus. Parabéns aí pela criatividade aí do Ratinho aí, hein? Parabéns aí. Que o Tamanho do Rio de Janeiro seja muito bem-vindo, capaz e a graça bem que nosso Deus comentou. Seu pai é o sombra do programa do Ratinho, também queria ver ele. Não é o sombra, não. Glória do nosso Deus. Mas vai chegar a hora, abençoados, para mais uma glória de Deus. Porque verdadeiramente, para pregar o evangelho a toda criatura, ele vai estar aí Estamos verdadeiramente. contratando 2% da população de cada um município do Brasil, tá? 2% quer trabalhar conosco. Ah, mas eu já tenho um trabalho, sou empregado. Junto conosco, faz um bico. Vai lá, entra lá no privado lá e fala assim, ó, eu vou trabalhar com vocês. Coloca lá o teu nome lá e o bairro e vai trabalhar conosco, tá bom? Glória ao nosso Senhor Jesus. Vamos aqui dar início à ministração no livro de Oséias, capítulo 4, do versículo 1 em diante. Ouvi a palavra do Senhor, vós, filhos de Israel, porque o Senhor tem uma contenda com os habitantes da terra, porque nela não há verdade, nem amor, nem conhecimento de Deus. Aqui, antes de continuar, já deixa aqui bem claro, ó, o Senhor tendo contenda. Ah, nosso Deus não é Deus de contenda. Ele não é Deus de contenda contra a palavra dele, mas ele contende sim contra aqueles que se levantam contra a palavra dele. Que aqui no versículo 2 em seguinte afirma isso, ó. O que só prevalece é perjurar, mentir, matar, furtar e adulterar, e há arrombamentos e homililili, que eu não posso falar, sobre homililili. Por isso, a terra está de luto, e todo o que mora nela desfalece. Perjurar, falso juramento, tá bom? Exatamente. Com os animais do campo e com as aves do céu, e até os peixes do mar perecem. Que aí traz como que o Senhor afirmou que ele, quando ele verdadeiramente está sendo Senhor daquela terra, sendo honrado e respeitado pelo povo, ele elimina tudo isso de roubo, de doenças, de um monte de coisa. Tanto Salmo 144. Salmo 144. Que diz que nem roubo nas ruas vai acontecer. Olha exatamente. Só. E aí a gente vê que toda vez, porque onde há a presença do Senhor, não pode haver pecado. Enquanto o Senhor está ali, Salmo 127, se o Senhor não guardar a cidade, 59. Em vão vigia a sentinela. E aqui continuando no versículo 4, todavia, ninguém contenda, ninguém repreenda, porque o teu povo é como os sacerdotes aos quais acusa. Aqui deixando claro que a corrupção começou pela liderança, mas que o povo não se posicionou quando era para se posicionar. Não repreendeu, não batalhou, não exortou, como o Senhor determinou. E aqui continuando, no versículo 5. Por isso tropeçarás de dias, e o profeta contigo tropeçará de noite, e destruirei a tua mãe. O meu povo está sendo destruído, porque lhe falta o conhecimento. Porque tu, sacerdote, rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei, para que não sejas sacerdote diante de mim. Visto que te esqueceste da lei do teu Deus, também eu me esquecerei de teus filhos. Aqui deixando claro que não adianta a lei dizer... de Deus não é a lei de Moisés, não. Exatamente. Hein? Deixando claro que não adianta dizer que é sacerdote se afirma que tem pecado, que tem defeito, que erra mesmo, que peca mesmo, que transgride mesmo. Então vamos examinar com muita atenção, pois se o próprio Senhor desconstitui aquele sacerdote que não anda segundo o ministério verdadeiro de um sacerdote, não adianta, não, eu andei certo por 10, 20, 30 anos, a partir de agora eu posso fazer o que eu quiser? Não. O Senhor Jesus afirmou, aquele que é fiel até o fim, esse receberá a coroa de vida. E o apóstolo ali perguntou, pergunta pra mim, que ele perguntou, apóstolo, o que o senhor acha sobre os cães que está escrito no livro de Apocalipse 22, versículo 15? Aí, a pergunta pra você, missionária Mila, eu depois não entendi, que primeiro pergunta pra apóstolo, Não, mas eu respondo pra ele rapidamente. Olha só, os cães, quem são os cães? São os anticristos. Os anticristos são eles que estão tentando
tirar a glória do Senhor sobre as pessoas. Porque a glória de Deus ninguém rouba, tá bom? Exatamente. Mas sobre as pessoas também. Quem são os cães? São os anticristos, tá bom? Eles ficam ali o tempo todo mordendo, rodeando as pessoas para poder tirar a glória do Senhor sobre as pessoas, tá bom? Exatamente. E aqui continuando no versículo 7, ó. Quanto mais estes se multiplicaram, tanto mais contra mim pecaram. Eu mudarei a sua honra em vergonha. Deixando claro que como é possível não só perder a promessa, como também perecer de posse dela. Então é isso que eu instruo vocês nos meus 12 livros, para que vocês possam estar edificados sobre a rocha, e mesmo que construam impérios, montem tesouros nessa terra, nunca percam o verdadeiro galardão, aquilo que é conquistado através de esforço, que não tem ladrão para roubar, não tem nada para enferrujar, mas que é eterno. Vocês conseguem adquirir a coleção completa dos meus 12 livros da série Uma Pregadora e Empresária de Milhões em 12 Princípios. Nessa rede social você encontra tanto no comentário fixado, ou então na descrição da live. Nessa rede social aí você já encontrei o link na live disponível, ou então o link na minha bio do meu canal @MillerOfertaDin. Então entre em contato conosco também no privado, se torne um vendedor desses livros, tendo uma comissão de 30% em cada um livro que você vender, sem você ter custo nenhum com isso. E além do que, todos aqueles que compram 12 livros, ou os que vendem 12 desses livros, têm a garantia de já terem uma vaga de liderança conosco, independente do seu grau de escolaridade, das suas posses financeiras ou do seu segmento religioso de fé. Nós temos oportunidade para vocês, seja na área empresarial, política, financeira, ou seja na área espiritual, ministerial, recebendo o seu salário, assim como o Senhor Jesus determinou. Lucas 10, versículo 7. Toda obreira é digna do seu salário. E já vai ser um missionário ou uma missionária. Só o fato de estar vendendo um livro que é 100% da obra já se torna-se um missionário ou uma missionária. Qualquer um pode fazer essa situação aí, tá bom? E outra coisa aí, para poder fortalecer essa pergunta desse rapaz que ele deu aí, ó, você vai lá em Apocalipse capítulo 16, de 12 a 14, que você vai ver o cão tá lá, tá bom? O cão tá lá, que na verdade, as pessoas sempre, tudo é o diabo, tudo é Satanás. Não, gente. O Satanás é um espírito-chefe, sim. Também que tem o mesmo poder que Satanás tem, tá bom? Exatamente. Quem são eles? O espírito do falso profeta, o espírito da besta e o espírito de cão. Exatamente. Que também tá lá, tá bom? Ô, abençoado, você pode comprar o livro aí mesmo na Inglaterra, pois o livro é digital. Você pode comprar aí, você vai receber na mesma hora para mais a glória de Deus. Também. E pode vender aí também para mais a glória de Deus. Aqui no Brasil também. Ou aqui, pode vender em para qualquer uma pessoa no mundo, para mais uma glória de Jesus. E tem 30% de comissão em cada um livro que você vender para mais uma glória de Deus. Pode já adquirir aí a coleção completa através do link aí nessa live, no @MillerOfertaDin. E para se tornar um vendedor, entre em contato conosco no privado, que a nossa produção vai estar te instruindo. Vamos aqui ao próximo livro a ser ministrado. E seja um missionário nosso aí, que você, assim que tu comprar o livro e começar a oferecer, você já se torna um missionário, você pode ter certeza, se você for expulsar um espírito, ele já vai sair. Glórias ao nosso Senhor Jesus. Vamos aqui ao próximo livro a ser ministrado, dos 409 capítulos, que falam sobre as 4 atividades, iniquidade, piedade, anticristo e seita. O número sorteado é o número 208, que corresponde ao livro de Jeremias, capítulo 15. Jeremias, capítulo 15, é o próximo livro a ser ministrado. Lembre-se de escolher o seu número de 1 a 4, que logo mais, no final dessa live, eu estarei sorteando mais 4, aqui é 4, mais 4 números no @MillerOfertaDin, para vocês estarem recebendo uma palavra do Senhor aos seus corações, sem manipulação nenhuma do ser humano, apenas conforme a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Tudo para mais uma glória de Deus. Passa para ela ali, tá? Isaías, liga aí, por favor, Isaías 56, versículo 10 e 11. Deixa eu abrir aqui rapidamente. Isso aí. E outra coisa também que eu quero te informar a vocês, né? O quê? Que quando você verdadeiramente faz a obra como está escrito, você pode invocar. Como é que você vai invocar Deus? Senhor, se o apóstolo Marco lá é verdadeiro, ou essa obra é verdadeira, esse espírito imundo vai ficar. Mas se essa obra é verdade, ou o apóstolo é verdadeiro... Não, exatamente. Calma aí. Não, se essa obra é verdadeira, esse espírito vai embora. Se essa obra for mentirosa, ele fica. Então pronto. Então, fazer prova dessa obra, certo? Invocar o nome de Deus, o poder de Deus, e você pode ter certeza que vai funcionar. Pode ir lá que funciona, tá bom? Muitíssimamente. Se o apóstolo Marco é verdadeiro, e se essa obra é verdadeira, esse espírito vai sair agora. Muitíssimamente. Glória ao Senhor Deus. E aqui no Isaías 50, que o abençoado pediu ali para ler. Isaías 56, versículo 10 e 11. Os seus atalaias são cegos, nada sabem, todos são cães mudos, não podem ladrar, sonhadores, preguiçosos, gostam de dormir,
Tais cães são gulosos, nunca se fartam, são pastores que nada compreendem, e todos se tornam para o seu caminho, cada um para a sua ganância, todos sem exceção. Deixando Isso claro aí, que é liderança, exatamente. viu? Isso aí é o anticristo. Isso aí é o anticristo. Isso aí você vai encontrar no livro de Judas, também está lá. Entendeu? Esses aí são os anticristos. E você vai encontrar também lá em João, capítulo... 1 João, capítulo 4, você vai encontrar também. E 2 João também você vai encontrar também. Eles estão lá. 3 João também está sobre isso aí. Aí você vai logo para lá de Timóteo, capítulo 3. Isso, a gente vai começar a falar assim. 1 Timóteo, capítulo 3, você vai encontrar lá que eles fazem um maior terror. Exatamente. E na palavra do Senhor Jesus também tem encontro também. Mateus 23 lá também você vai ver lá que ele falou que faz maior roaça dentro da casa dos outros. Ele escreveu errado, era Leia. Vamos aqui à ministração no livro de Jeremias, capítulo 15, do versículo 15 em diante. Livro de Jeremias, capítulo 15, do versículo 15 em diante. Tu, ó Senhor, o sabes. Lembra-te de mim, ampara-me e vinga-me dos meus perseguidores. Não me deixes ser arrebatado por causa da tua longanimidade. Sabe que por amor de ti tenho sofrido afrontas. Achadas as tuas palavras, logo as comi. As tuas palavras me foram a alegria e o conforto para o coração. Pois pelo teu nome sou chamado, ó Senhor, Deus dos exércitos. Nunca me assentei na roda dos que se alegram, nem me regozijei. Oprimido por tua mão, eu me assentei solitário, pois já estou de posse das tuas ameaças. Porque dura a minha dor continuamente, e a minha ferida me dói e não admite cura. Serias tu para mim como ilusório ribeiro, como águas que enganam? Portanto, assim diz o Senhor, se tu te arrependeres, eu te farei voltar e estarás diante de mim. Se apartares o precioso do vil, serás a minha boca, e eles se tornarão a ti, mas tu não passarás para o lado deles. Eu te porei contra este povo como forte muro de bronze. Eles pelejarão contra ti, mas não prevalecerão contra ti. Porque eu sou contigo para te salvar, para te livrar deles, diz o Senhor. Arrebatar-te-ei das mãos dos iníquos, livrar-te-ei das garras dos violentos. Glórias ao nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Nesse capítulo 15 aqui do livro de Jeremias, trouxe uma passagem muito forte. Porque vemos hoje em dia muitas pessoas falando, eu queria que Deus falasse comigo como ele falava com Jeremias. Mas aqui nós vemos que em todo momento Jeremias era perseguido, inclusive pela sua própria família. Porque tudo aquilo que o Senhor falava com ele para que ele falasse para o povo, era necessário para que o povo vivesse. Mas o povo não gostava de ouvir, porque o povo preferia continuar da forma que estava, sem sofrer nenhuma consequência, nenhum juízo. Queriam ter as bênçãos, os direitos, as promessas, as proteções, sem ter ali a obediência, o dever, a obrigação, o respeito e o temor para com o Senhor Deus. E quando Jeremias se posicionava, trazendo as palavras do Senhor, afirmando, se não mudar, vai destruir tudo. Aí o povo reclamava, porque preferia... Tinha 50 falando que Deus continuaria abençoando, mesmo o povo estando em pecado. Mas tinha umzinho lá, se levantando contra todo mundo, falando o Senhor realmente abençoar. Então vamos examinar, porque o Senhor nosso Deus, por mais que Ele não traga aquilo que é confortável para a sua carne, Ele sempre traz aquilo que mantém não só o seu espírito vivo, como também a sua carne saudável. Pois a carne não tem o discernimento do que é o melhor para ela. Ela acha que ficar deitado, comer, beber, dormir, vestir já é o suficiente para ela ter a vida, o resto da vida em paz. Mas o espírito que tem de discernir, sim, o que ele precisa fazer, mesmo que a carne venha a custar um esforço, um trabalho, uma obra, o espírito precisa discernir que é necessário. Mas para isso é necessário que o seu espírito esteja na verdade, na palavra do Senhor Deus Todo-Poderoso. Pois aqui o Senhor foi bem claro. O Senhor Jesus foi contra ele. Exatamente. E aqui o Senhor Deus foi claro, deixou bem claro, se você se afiliar com eles, eu me aparto de você. Mas se você se posicionar, continuar trazendo aquilo que eu trago, não se preocupe que mesmo que eles se levantem contra você, eu estou contigo. Deixando claro que a gente tem que priorizar aquilo que é da parte do Senhor. De que não importa, de que o mundo inteiro esteja conspirando contra você. Quando você se posiciona com caráter, no momento certo, o Senhor honra. Glória. O Senhor exalta. O Senhor cumpre a palavra dele porque ele é fiel.
Nós vemos aí também muitas pessoas que chegam em lugares de honra, os jogadores de futebol, cantores, por aí vai, que chegam no início ali, sempre alguém modesto ali, falando de Deus, falando de Jesus, falando de Bíblia, uma pessoa sempre respeitável. Mas vai passando o tempo, vai se corrompendo naquele lugar. E com isso, os dons, a unção, o talento, vai tudo indo embora. Ué, mas Milena, mas a conta bancária engorda cada vez mais. Mas de que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a própria alma? Então vamos examinar com muita atenção e cuidado, que a palavra do Senhor Deus não se brinca. Quando a gente se posiciona com seriedade, em santidade, em santificação, não importa onde, não importa quem se levante, o Senhor continuará predominando sobre todos, pois o domínio dele permanece por todas as gerações. Então lembre-se que quando você se posiciona e é oprimido por aqueles que estão ao seu redor, lembre-se que esse seu posicionamento não vai trazer resultados bons só para você, como também para a sua família, a sua futura descendência e, inclusive, para aqueles que estão ao seu redor te oprimindo. Porque se eles olharem o seu bom exemplo, verem que, mesmo você sendo perseguido, insultado, injuriado, oprimido, não desistiu, pelo contrário, perseverou, aí você pode trazer uma alma para a presença do Senhor Deus. E com isso, a qualquer erro que você houvesse cometido, qualquer pecado, será liberto você. Então é necessário examinar, pois a palavra do Senhor Deus é fiel e verdadeira. Nós precisamos nos posicionar como igreja de sal e luz do nosso Senhor Jesus. E aí, a palavra do próprio Senhor Jesus, né? O pai dele abandonou ele por causa do pecado. Pronto. Também, quando você vai em Isaías 59, também, Deus fala assim, olha, eu me afasto desse povo por causa do pecado que tem entre eles. Aí, olha só, aí dentro das congregações das igrejas, todo mundo diz que é pecador. E como é que diz que Deus estava lá com eles, que Deus está lá com eles? É impossível. Sendo que as próprias escrituras sagradas afirmam que aquele que peca não viu a Deus e nem o conhece. Então pronto, mas a gente tem uma resposta para isso. Ué, mas eu estava lá, o cara profetizou, o cara fez um... Apocalipse 16, versículo 12 a 14. Espírito do dragão, da besta, do falso profeta e do anticristo. Não é só Satanás que faz sinais de prodígio, não. Tem mais 4 espíritos que faz também o mesmo poder de Satanás. E o detalhe mais importante agora, que não é mais Satanás que te acusa, tá? É o amigo do Senhor Jesus que te acusa, tá bom? Exatamente. Vamos prestar bem atenção nesse negócio aí, que todas as vezes que vocês pecam, cai lá no livro de Salmo lá e ó, Salmo 109 está lá esperando todo mundo. Exatamente. Tá, e abençoados, estarei agora apresentando a vocês uma mensagem do nosso sacerdote e apóstolo bendito e bem-aventurado Marcos. Então prestem muita atenção e ajam como a igreja nobre do Senhor Jesus. Atos 17, versículo 11. Que ouve a palavra do líder e examina nas escrituras sagradas. Prove na Bíblia Sagrada que eu estou mentindo e receba 120 milhões de reais em dinheiro. Examine os livros de Filipenses 4, foco 9 a 19 e Apocalipse 22, foco 2 e 11 e 12 e 18 e 19. Lucas, capítulo 6, versículo 38. E nós afirmamos que o líder e apóstolo Paulo, que foi o maior de todos os apóstolos, ofertava ao sacerdote. Então, examine quem é o sacerdote do seu líder e veja a quem ele está ofertando. E aproveite para entregar suas ofertas diretamente a mim, que sou um sacerdote. Pois saiba que isso é a melhor coisa que você vai estar fazendo, tanto para você, como também para sua família e seus negócios. Abençoados e abençoadas, eu, apóstolo e sacerdote, bendito e bem-aventurado Marcos, eu saúdo a todos com a paz e a graça do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, o Filho do Senhor Deus, o verdadeiro. Muita atenção, está escrito que o ser humano tem que crer no Senhor Deus, como está escrito. João 7, versículo 38. E como está escrito na Bíblia Sagrada, eu sou um apóstolo e também um sacerdote da linhagem dele. E um dos meus frutos é estar jejuando há mais de 20 anos, no mínimo 15 horas por dia, sem faltar nenhum, com mais de 2 horas de orações de joelhos todos os dias, de madrugada, sem faltar nenhum dia, junto com o jejum, para expulsar toda a casta de espírito do mal. Como está escrito em Marcos 9, versículo 28 e 29. Está escrito também que eu sou um altar e casa do Senhor Deus, para você entregar as suas ofertas e seus dízimos. Leia Mateus 23, 19 a 21 e 23. João, capítulo 2, versículo 19 a 21. O Senhor Jesus, o Cristo, afirmou em Lucas, capítulo 11, 41 e 42, que a oferta, ela limpa você ou a quem você quiser beneficiar, e até a tudo o que você possuir. Também entregue a sua oferta e dízimos sobre essa palavra para você receber recursos financeiros ou para curas
ou para libertações. Entregue a mim, que sou um sacerdote, para ser recompensado, como está escrito em Mateus 25, de 14 a 30. Seja fiel para ter 100 vezes mais, como o Senhor Jesus disse. Confira em Marcos 10, 27 a 30, foco 30, e diga só seu primeiro nome, sua cidade, seu estado e o seu país, caso esteja fora do Brasil, para ser colocado no livro de oração para os irmãos. Seja bem-vindo. Muitíssimo amém, glórias ao nosso Senhor Jesus, mensagem dada a todos vocês. Quem quiser escutar novamente, essa live fica salva em algumas redes sociais, com @milhaofertadinho. Se quiser ofertar ou dizimar nessa obra do nosso Senhor Deus, independente do valor, seja R$1, seja 1 bilhão, nessa rede social você encontra na descrição da live as informações necessárias. Em outras redes sociais você encontra o vídeo fixado no perfil, ou então através desse QR Code que está aqui acima. Lembrando que vocês podem entrar também em contato diretamente conosco no privado, pois nós damos a garantia de que tudo que vocês fizerem em nome do Senhor Deus, para ou junto conosco, nada disso estará sendo em vão. Vamos aqui ao próximo livro a ser ministrado, dentre os 419 capítulos que falam de pelo menos uma das 4 atividades: iniquidade, impiedade, anticristo e seita, para estarmos vigiando e orando como o Senhor Jesus determinou. Número sorteado é o 217, que corresponde a Salmos capítulo 40. É o terceiro livro a ser ministrado. Já escolha o seu número de 1 a 4 para estar recebendo uma palavra do Senhor Deus, que daqui a pouquinho, no final dessa live, eu estarei sorteando os 4 números para que o Senhor possa estar falando ao seu coração, sem manipulação nenhuma do ser humano. Provérbios 16, 33. As pessoas podem lançar as sortes, mas quem determina o resultado é o Senhor. E Romanos 10, versículo 17, de sorte que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Vamos aqui em capítulo 40 do livro de Salmos, do versículo 1 em diante. Esperei confiantemente pelo Senhor. Ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro. Tirou-me de um poço de perdição, de um tremendal de lama. Colocou-me os pés sobre uma rocha e me firmou os passos. E me pôs nos lábios um novo cântico, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão essas coisas, temerão e confiarão no Senhor. Bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança e não pende para os arrogantes, nem para os afeiçoados à mentira. São muitas, Senhor Deus meu, as maravilhas que tens operado, e também os teus desígnios para conosco. Ninguém há que se possa igualar contigo. Eu quisera anunciá-los e deles falar, mas são mais do que se pode contar. Glórias ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Aqui nesse capítulo 40 do livro de Salmos, testificando aquilo que foi ministrado ali em Jeremias capítulo 15. Como que quando a gente se posiciona, o quão bem-aventurado a gente é. Mesmo que aqueles que estão ao nosso redor nos chamem de todas as formas, é necessário que a gente se posicione para aquele que verdadeiramente nos chama para o caminho eterno de salvação e vida eterna livre. O caminho, verdade e vida. Nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. A sabedoria que nos chama, e quando nós a buscamos verdadeiramente, ela nos abençoa em todas as áreas e setores de nossas vidas. Vamos aqui ao próximo livro a ser ministrado, dentre os 409 capítulos que falam de pelo menos uma das 4 atividades: iniquidade, impiedade, Cristo e seita. Número sorteado é o 328, corresponde a Mateus capítulo 23. Olha ele aí, que sempre falamos dele toda a live, para mais um negócio de Jesus. Você vê só como é que o Espírito Santo de verdade está presente. Muitíssimo amém. E aqui o último versículo, ó, Salmos capítulo 40, versículo 10. Não ocultei no coração a tua justiça, proclamei a tua fidelidade e a tua salvação. Não escondi da grande congregação a tua graça e a tua verdade. Deixando claro como ele se posicionou para trazer aquilo que era da parte do Senhor Deus, mesmo que a carne dele passou por aflições, ao ponto de chegar em um tremendal de lama, o Senhor verdadeiramente o livrou, o salvou, o resgatou, o honrou e foi ainda mais glorificado através da vida dele. Pois o Senhor é fiel, é verdadeiro, e céus e terras passarão, mas as suas palavras jamais hão de passar, e se cumprem em favor daqueles que o amam, para mais honra e glória, nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Mateus capítulo 23, versículo 13 em diante. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque fechais o reino dos céus diante dos homens, pois vós não entrais, nem deixais entrar os que estão entrando. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque devorais as casas das viúvas e para o justificar fazeis longas orações. Por isso, sofrereis juízo muito mais severo. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque rodeais o mar e a terra para fazer um prosélito. E uma vez feito, o tornais filho do inferno 2 vezes mais do que vós. Ai de vós, guias cegos, que dizeis,
Quem jurar pelo santuário, isso é nada. Mas se alguém jurar pelo ouro do santuário, fica obrigado pelo que jurou. Insensatos e cegos. Pois qual é maior, o ouro ou o santuário que santifica o ouro? Glórias ao nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Santuário, Cristo. somos nós. Exatamente. O Senhor aqui trazendo como é importante a gente se posicionar para que o líder não venha a levar você e a sua família junto para o buraco com ele. E aqui o Senhor Jesus trouxe bem claro como que é importante, como que é o templo, o santuário que ele delegou, que agora é o ser humano, e que como é necessário a liderança cuidar deste santuário, da casa do Senhor, do altar do Senhor, que não é o reboco de cimento. Então vamos examinar com muita atenção. Não é o templo de quatro paredes, é o ser humano, exatamente. Pois aqui no versículo 23, o Senhor Jesus afirmou: ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque dais o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, e tendes negligenciado os preceitos mais importantes da lei, a justiça, a misericórdia e a fé. Devieis, porém, fazer estas coisas sem omitir aquelas. Guias cegos, que coais o mosquito e engolis o camelo. Glórias ao nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Aqui, viu como o apóstolo ele falou? Uma rua de 500 metros, o Senhor Jesus não andou nem 200, já estavam querendo crucificar ele. Exatamente por causa disso aqui. Ele não ficava, não, mas vocês já são aí os anciãos, né? Vocês já têm aí respeito. Olha o tamanho das vestes de vocês. Eu entendo que vocês é assim. Eu acho, eu sinto no coração. Deus sabe, não, Deus sabe que vocês querem fazer o melhor. Ele se examinou, escribas e fariseus hipócritas, raça de víboras, cegos. Vamos examinar como está escrito. O Senhor Jesus se posicionou sempre com autoridade e severidade contra a liderança. Mas para com o povo, ele trazia da palavra de uma maneira mais suave, para que pudesse verdadeiramente alcançar os corações daqueles que precisam e necessitam. Mas a liderança, que é o dever e a obrigação dela de levar a palavra com autenticidade, ele nunca passou pano para ninguém, não. Então, ou você pratica e cumpre aquilo que é a prioridade, ou então depois não adianta chegar, mas Senhor, em teu nome expulsamos espíritos imundos, curamos enfermos, fizemos sinais, milagres, prodígios e maravilhas. Que o Senhor simplesmente responderá: apartai-vos de mim, malditos, que eu não vos conheço, que praticais a iniquidade. Então prestem muita atenção nessa mensagem aqui minha, que sou filha do nosso sacerdote e apóstolo bendito, bem-aventurado Marcos, que eu explico com mais detalhes as palavras e intenções do nosso sacerdote e de nossas 12 igrejas virtuais, ministérios e canais parceiros, onde tem oportunidades para cada um de vocês se posicionarem para agradarem e alegrarem ao coração do Senhor Deus e a alegria de vocês se tornar completa. Muita atenção! Saiba que nós vamos abrir igrejas físicas em todos os municípios do Brasil, com desenvolvimento social e espiritual, em que os obreiros recebem salário e as pessoas têm acesso ao comer, beber, dormir, vestir, calçar, secretarias de empregos e trabalhos, oportunidades e recursos para fazerem a verdadeira obra do Senhor Deus, entre diversos outros benefícios, para receberem as bênçãos e recompensas do Senhor Deus. Examine Mateus 16, de 24 a 27 e João capítulo 15. Então, atenção! Pois todos os políticos, sendo eles vereadores, deputados estaduais, deputados federais e senadores, já voltaram das férias. E as igrejas virtuais têm discípulos em todos os estados do Brasil. Mas para chegar ainda mais rápido na sua região, precisamos mostrar às autoridades políticas o interesse da população nesses grandes benefícios que chegam com as inaugurações de nossos templos físicos, mostrando as ofertas em cada município, cidade no Brasil, feitas pelos moradores, independente do valor, seja R$1 ou 1 bilhão. Entre em contato com os políticos da sua região e peça a eles para entrarem em contato conosco para levar uma verdadeira obra do Senhor Deus, que beneficia e abençoa a todos, independente do segmento religioso de fé. Ajude a você, as pessoas do seu município e a nós, fazendo as suas ofertas e sendo um missionário, convidando também outras pessoas, tanto do seu município como de outras cidades, estados ou países, para fazerem suas ofertas também. Saiba que nós também vamos dar uma ajuda de 2% a 100% em dinheiro no seu consumo, seja você rico ou pobre, independente do segmento religioso de fé ou do seu grau de escolaridade, para acabar com a fome e levar a boa alimentação e saúde para o corpo, a alma e o espírito. Examine Mateus 25, versículos 31 a 46, Mateus 8, versículos 1 a 13,
Lucas 6, versículo 38 e Lucas 11, versículos 41 e 42. E confira como todas as nossas atividades estão firmadas na Bíblia Sagrada. Portanto, participe desse grande avivamento para contar com orgulho às suas futuras gerações de como uma oferta sua foi capaz de mudar toda uma história, seja a história da sua vida, da sua família, do seu bairro, município, estado ou até mesmo do seu país. Então, entre em contato conosco no privado de nossos perfis oficiais, deixando seu nome, sua cidade, seu estado e dizendo apenas "eu fiz", para ser colocado no livro de orações e receberem orações todas as madrugadas e toda semana, também de madrugada, orações diretamente de cima do monte pelo nosso sacerdote e apóstolo. Faça um ato de fé e prove o nosso caráter e o caráter do Senhor Deus que está conosco, ofertando nessa obra e divulgando essa causa para outras pessoas. Examine nossas mensagens com a hashtag Anunciar a Mensagem dos Séculos e verifique todas as nossas mais de 100 denúncias apresentadas em nossos canais, pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja financeira ou espiritual. E demonstram a todos como nós não estamos levando nenhuma de nossas palavras, nem atividades ou atitudes com má fé, nem de brincadeira, nesses mais de 2 anos que estamos na internet. E se quiser mais detalhes ou tirar suas dúvidas, acompanhe nossas lives de segunda a sexta, 12 minutos antes das 7 horas da noite, comigo no @MileOfertadim. E cá estamos nós para mais honra e glória do nosso Senhor Jesus. Então já escolha o seu número de 1 a 4, que daqui a pouco eu estarei sorteando os 4 números. Se você quiser escutar novamente a mensagem, essa live fica salva em algumas redes sociais com @MileOfertadim. E se quiser ofertar ou dizimar nessa obra do nosso Senhor Deus, independente do valor, seja R$1, seja 1 bilhão, nessa rede social você encontra na descrição da live as informações necessárias. Em outras redes sociais você encontra o vídeo fixado no perfil ou então através desse QR Code que está aqui acima. Podem entrar também em contato diretamente conosco no privado, pois nós damos a garantia de que tudo que vocês fizerem em nome do Senhor Deus, para ou junto conosco, nada disso estará sendo em vão. E o Marcelo Miranda de Manaus, Amazonas, seja muito bem-vindo, capaz da graça e alegria do nosso Senhor Jesus, e que haja portas, portais, janelas espirituais nas regiões celestiais, abrindo para abençoar e edificar você e toda a sua casa, por estar interagindo conosco como a Igreja Sal e Luz do nosso Senhor Jesus. Agora, se de 1 a 4 você escolheu o número 1, vai meditar no livro de Oséias, capítulo 4. Oséias, capítulo 4, se você escolheu o número 1. Oséias, capítulo 4, se você escolheu o número 1. Se você escolheu o número 4, vai meditar no livro de Jeremias, capítulo 15. Jeremias, capítulo 15, se você escolheu o número 4. Jeremias, capítulo 15, se você escolheu o número 4. Se você escolher o número 3, vai meditar em Salmos capítulo 40. Salmos capítulo 40, se você escolheu o número 3. Salmos capítulo 40, se você escolheu o número 3. E se você escolher o número 2, vai meditar no livro de Mateus capítulo 23. Mateus capítulo 23, se você escolheu o número 2. Mateus capítulo 23, se você escolheu o número 2. Lembrando, qualquer dúvida que surgir, você anota e volta na próxima live, segunda a sexta, 12 minutos antes das 7 até as 8 horas e 7 minutos, aqui no @MileOfertadim. E quer aumentar ainda mais a sua fé, @as_sem-ovelhas. A minha mãe estará ministrando daqui a pouquinho, às 8 horas e 12 minutos, 12 ministrações do livro de Salmos, com mais 100 capítulos para os 100 rebanhos do Senhor Jesus, estarem aumentando a sua fé. E meia-noite e 7 eu aguardo vocês na @Igrejas Benditas. Lembrando que finais de semana, sábado e domingo, tem reprise de nossas lives, que é sorteado dentre os que ocorrem no decorrer da semana. No mesmo horário da live, nós temos reprises para mais honra e glória ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. E também adquira a coleção completa dos meus 12 livros da série Uma Pregadora e Empresária de Milhões em 12 Princípios. E tenha a garantia de que tanto a sua vida profissional ou financeira, como a sua vida espiritual ministerial já foram mudadas e transformadas para mais honra e glória a Deus. Então fale também com as autoridades políticas da sua região, peçam elas para entrar em contato conosco, para levar uma verdadeira obra do Senhor Deus que trabalha com o desenvolvimento social e espiritual da Bíblia Sagrada, com fé, amor e amar. Que todos não são só muito abençoados, como se tornam também uma bênção. Aguardo vocês nas próximas lives. Entre em contato conosco no privado e fiquem todos capazes, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador Senhor Jesus Cristo, meu muitíssimo amém e gratidão.